A gente vai conversar a partir de agora sobre esse caso. Essa situação de picada de aranha marrom começou a surgir em agosto do ano passado e comecinho desse ano. E a Fernanda Vieira, que é enfermeira da área técnica de zoonoses da Secretaria de Saúde de Alagoas, vai falar melhor conosco sobre esse assunto. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigado por sua presença. Bom dia, muito obrigada. Então, assim, como tinha sido informado antes, realmente essas mortes não foram confirmadas. Essa aranha não é comum no nosso estado, né? A gente não tem ela aqui. E algumas pessoas chegaram até a encontrar a aranha, mas ela foi enviada para análise e não é a aranha marrom. É a aranha comum que aparece na nossa casa mesmo, que elas não têm peçonha. Para que seja confirmada que tenha sido decorrência da aranha marrom, a confirmação se dá pela existência de aranhas nessas regiões. Exato. O caso é clínico epidemiológico, né? Confirmação diagnóstico. E aí, além da clínica, a gente precisa encontrar a aranha também, e que ela não foi encontrada ainda. Perfeito. Fernanda, vamos então por partes aqui. O que é essa espécie? Quais são as características da aranha marrom e por que a picada dela é tão perigosa? Então, ela vai ter um marrom meio translúcido, né, ali no corpo da aranha, exatamente como essa, que foi a que a gente encontrou, um pouco parecida, mas eram cores mais vivas. E aí, após ser avaliada por biólogos, a gente percebeu que não era ainda uma aranha marrom, era uma aranha de casa. E a picada dela, ali mais ou menos em 36 horas, ela começa a necrosar. Ela vai coçar, vai ficar endurecida, como uma picada de uma formiga, de algum outro inseto. E aí, o diagnóstico diferencial é essa questão dessa necrose. A gente pode ter alguns outros sintomas após isso, como vômito, taquicardia, elevação, a diminuição da pressão arterial. Mas, assim, por enquanto, a gente não precisa criar pânico. Esse é o ponto também. Exatamente. Nós temos pontos no nosso estado que tem o soro antiaracnídico. Então, assim, encontrando a aranha, tendo, na verdade, algumas situações, mesmo sem encontrar a aranha, é feito o soro. E aí eles têm critérios médicos, né, bem restritos para o uso do soro, porque, como todo soro, como vacinas, a gente vai ter reações adversas, né, tem efeitos colaterais, então não é a qualquer sintoma que vai ser realizado esse soro. Por isso que a gente pede que o paciente se desconfie que foi uma picada de aranha, que ele procure o atendimento médico para que ele seja avaliado pelo médico e veja se tem a necessidade do uso do soro. Esse atendimento é em alguma unidade especializada ou em qualquer posto de saúde? No Hospital Viu Alto, no Trapiche da Barra, aqui em Maceió. Que é o, e no interior, referência. A gente vai ter algumas referências também. Perfeito. Quantos casos estão em investigação de suspeita de picada de aranha marrom hoje em Alagoas? Até o momento, 5. 5 casos. Isso. Dentre eles, 2 que tiveram mortes, que é dos pacientes, mas que não foram confirmados que tenha sido da aranha marrom. Em Alagoas é comum, Fernanda, a gente ter esse tipo de ocorrência? A gente viu que são 5 casos do final do ano passado para cá, de agosto a janeiro, fevereiro. A gente percebe um aumento na incidência desses casos? Tem algum motivo disso? Nós temos notificações para picadas de aranha. Porém, a gente tem outras espécies, né, como a viúva negra, outras aranhas, mas não existe agora uma incidência maior. Porém, como as picadas foram um pouco características, então a gente consideraria esse tipo de incidência pela característica da lesão. Mas aí, além de escorpião, né, que são a nossa quantidade maior de notificação, as aranhas são das últimas dos nossos animais peçonhentos. Quando foi analisada, como você disse, Fernanda, percebeu-se que a espécie era parecida, mas não a aranha marrom. Se as pessoas se existe a possibilidade das pessoas confundirem, então é muito complicado o cidadão comum identificar. Então o ideal é procurar exatamente o sistema de saúde. Isso, se puder tirar uma foto. É isso que eu ia perguntar. É possível também, de repente, colocar num pote a aranha, se conseguir, talvez, para essa identificação? Aham. A principal característica, coloca a imagem na tela, Nicolas, realmente é uma aranha que a gente não costuma ver com tanta frequência. A picada dela causa, você falou da necrose, e está na tela aí a figura da imagem, e é meio a parte de trás dela ali, no seu nome científico, mas é meio brilhosa também, é bem diferente as características. A picada dela também apresenta alguma característica diferente, algum sinal diferente, não? Não. Ela vai coçar de imediato, né? Tem a dor da picada, inicia a coceira, a vermelhidão na pele. A pele vai ficar um pouquinho endurecida e essa vermelhidão ela pode crescer.
E ali, mais ou menos em 36 horas, é que ele começa a necrose, que é quando a pele começa a ficar escurecida. Quando uma pessoa é picada pela aranha marrom, quais são os cuidados recomendados, né, para os casos suspeitos e o que não fazer nessa hora? Lavar somente com água e sabão e aí procurar atendimento médico. Aí tem gente que fala para colocar gelo, já fala para colocar sal, fala para colocar pomadas específicas e aí não é interessante. Só água e sabão, sabão neutro mesmo, desse que o pessoal usa para lavar roupa e procura a unidade de saúde. Existe algum tipo de ambiente ou temperatura, alguma condição específica que favoreça para que essa espécie apareça em alguns locais específicos? Como a maioria dos animais peçonhentos, eles vão gostar de ambientes escuros e que sejam pouco movimentados. Então, o que a gente recomenda é lixeiro com tampa, não deixar as camas encostadas na parede, a gente fala muito disso, principalmente questão assim, de entulhos, restos de material de construção que fica no quintal, terrenos baldios acumulando lixo, os jardins, que fica muito assim, resto de telha, resto de tijolo, saco de cimento, a gente faz a reforma e vai deixando lá, e aí não mexe mais. O quartinho da bagunça nas casas, que também são um pouco movimentados, e aí são ambientes propícios para elas, que não são áreas de circulação de pessoas, não são áreas de movimentação, são locais escuros, e aí ela fica lá. E eles não são agressivos, eles não têm a tendência de atacar o ser humano. Geralmente, a picada vai se dar, eu coloquei a mão dentro de uma caixa que tinha uma aranha, e ali na hora que eu toquei nela que vai ter a picada. Vestir uma roupa, assim, às vezes tira aquela roupa antiga que está no guarda-roupa, não bateu, ela vai estar ali. E nesse movimento de prensa, como também no calçado dos sapatos, é que vai ocorrer a picada. Aí você falou bem, eu ia até comentar, às vezes tem um sapato lá, um tênis que você não usa faz tempo, Isso. Sempre bom bater antes, porque pode ter não só aranha, mas escorpião também. E aí eu queria saber, além da aranha marrom, quais são os outros animais peçonhentos que mais causam acidentes, além das aranhas, de uma maneira geral, mas a marrom que tem esse risco maior, quais são os outros animais peçonhentos que têm causado acidentes, que a população precisa ficar atenta e se proteger? Escorpião, né? A gente tem mais de 13 mil casos de picada de escorpião a gente teve ano passado aqui no 13 estado. 13 mil é muita coisa, mais de 13 mil. Mais de 13 mil casos. É muito caso, né, Fernanda? É uma quantidade muito grande. E aí, como eu disse, não são animais agressores. Então, assim, geralmente a culpa do animal aparecer vai ser do ser humano. Se ele não tem um ambiente propício, então ele não vai estar na casa. Para os escorpiões também é muito interessante que sejam colocadas soleiras na porta, ralos no banheiro, porque eles tinham uma tendência tanto a vir da rua, do quintal, como a subir pelos ralos. A Secretaria de Saúde de Alagoas tem intensificado de alguma maneira as campanhas de conscientização, por exemplo, um espaço como esse é um espaço importante onde a CESAL orienta, recomenda à população, né, traz esse caráter pedagógico e educativo. Existem outras campanhas, outras formas também que reforçam esse tipo de informação? Sim, nós estamos com atendimento aos municípios praticamente 24 horas para retirada de dúvidas. Também foi realizada capacitação com os municípios, tanto para profilaxia como para atendimento para animais peçonhentos. E nós seguimos também com as entrevistas, tanto na rádio quanto para a TV. E também a liberação das notas, né, como essa do CIEVS que foi emitida. Sobre a aranha marrom, eu queria só reforçar essa questão, porque as pessoas começam a entrar meio numa situação de pânico mesmo, já ficam ali preocupadíssimas. Não há motivo de pânico nesse momento, Fernanda? Não há motivo de pânico. Continua com os cuidados, principalmente os cuidados de limpeza e higiene do ambiente, como foi falado, e atenção, né? Se tem o caso da picada que possa achar suspeita, procura unidade de saúde. Quem mora em áreas de vulnerabilidade social, periferia, com às vezes falta de saneamento, esgoto, drenagem, pavimentação, perto de locais com muito lixo, precisa redobrar, obviamente, a atenção. Isso. Crianças, principalmente, também, não deixar as crianças... Tem esse cuidado também. Então, os pais têm esse cuidado. Às vezes fica até inevitável, porque é um local onde a proliferação desses insetos acaba sendo mais potencial. Exatamente. Então, assim, na questão das crianças, é interessante que os berços, as camas das crianças não fiquem junto das paredes. Às vezes a criança acorda de manhã, pula da cama, o lençol cai da cama, fica ali arrastando no chão. Então, assim, se puder ter esses cuidados, é mais uma forma de evitar que a aranha entre em contato com a criança, né? Que haja um acidente. Fernanda Vieira,
enfermeira da área técnica das zoonoses da CESAL, Secretaria de Saúde de Alagoas, falou conosco sobre o risco que a aranha marrom representa para a população e principalmente como prevenir acidentes com o inseto. Fernanda, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até. Bom, a entrevista com a Fernanda Vieira vai estar disponível daqui a pouco no nosso site, redeantena7.com.br, e também no nosso canal no YouTube.